Esse vídeo de hoje promete, galera, e vai ter aquelas promessas políticas do tema mobilidade dos candidatos a prefeito de Duque de Caxias, Magé e Guapimirim. Olha, tem algumas pérolas que... bem, assista esse vídeo até o final. Meu nome é Márcio e você está no Mobilidade RJ? Já se inscreva no nosso canal e deixe o seu like se você gosta de mobilidade urbana e transporte público. Sem perder muito tempo, vamos começar em Duque de Caxias. Primeiro candidato é o Celso do Alba. Ele prometeu revisão dos contratos e fiscalização contínua dos serviços prestados pelas empresas de transporte coletivo, otimização do tráfego e criação de soluções a transportes integrados. Acho justo que tenha sim uma revisão dos contratos, mas eu não acredito muito que vai acontecer. Outro candidato é o Netinho Reis. Ele promete Arco, Duque de Caxias e Sistema Viário de Saracuruna, aumentar os ônibus gratuitos em circulação na cidade, contemplando os bairros mais distantes e centrais, para permitir o uso amplo do transporte público por toda a população. Os verdinhos serão veículos elétricos, circulando nos corredores e dentro dos bairros da cidade. A população poderá acompanhar o tempo de espera dos ônibus por meio de aplicativo próprio. Novos sistemas de transporte, como o BRT, Transporte via Barcas, em parceria com o governo do estado. Estabeleceremos parcerias com empresas privadas para melhorar a infraestrutura das paradas de ônibus, oferecendo mais comodidade e segurança aos usuários. Viagem segura. Usar tecnologia para tornar o ônibus mais seguro. Inclui-se o uso do GPS para rastrear os veículos e instalação de câmeras inteligentes com um sistema de identificação facial. Também será utilizado o botão do pânico, que permite aos motoristas alertar o centro de comando e o controle quando tiver ocorrência de assalto, possibilitando o acionamento da viatura mais próxima. Sobre as promessas acima do Netinho Reis, Arco, Duque de Caxias, Sistema Viário são obras que já estão naquele ritmo, né? Vai, trabalho de formiguinha, devagarzinho, enfim, uma hora fica pronto, né? Então vem candidato, sai candidato, e essa promessa é sempre aí na boca do povo aí, sobre os ônibus gratuitos. Realmente é uma boa ideia para ajudar a frequência dentro dos bairros, e foi feito de uma maneira que não concorra diretamente com as empresas que já estão na cidade, mas poderia ser melhor. E eu tenho uma ideia e vou fazer um vídeo em breve sobre como poderia ser o sistema gratuito de ônibus, o tarifa zero de Duque de Caxias, de uma maneira que não atrapalhe as empresas que já circulam na cidade. Então, se você quiser, já se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de tudo. O candidato já apelidou o ônibus de verdinho, sendo que os ônibus são azuis. Tá daltônico, rapazinho. Já começou tudo errado, né? Já os ônibus elétricos, pra quê? Pra dar pane elétrica e pegar fogo à toa? Não sei não, mas se ele diz que vai colocar, bem, eu não acredito. É igual falar que vai colocar BRT também não acredito nessa tese. Em Duque de Caxias, Barcas, o tio dele é secretário estadual de transporte, nem fala no assunto. Você acredita mesmo que vai colocar Barcas? Deixa nos comentários aí se você acredita. Sobre as viagens seguras dentro de Caxias, isso é uma coisa que deveria ser não só dentro de Caxias, como em todo o estado do Rio de Janeiro, porque sabe que não é fácil, principalmente para o trabalhador que tem que se deslocar por horas e horas em ônibus cheios, e a nossa região é assim complicada, né? O morador já sofre por conta da distância às vezes. E aí tem assalto na Washington Luiz, principalmente isso acontece muito em pontos certos ali no Posto Bravo. É o ponte ali do assalto, né? Infelizmente. E ninguém nunca faz nada. Então esse sistema vai ser útil. Acredito que não é uma coisa tão difícil de se fazer, mas eu acredito que tenha que ter vontade política para que isso seja posto em prática, para que seja cobrado das empresas. E sem contar que inserir ou inibir muito os assaltos dentro dos ônibus com esse sistema. E deveria também se estender também para as vans que circulam pela cidade. É muito importante.
Outro candidato é o Wesley Teixeira. Ele promete criar empresa pública de transporte com tarifa zero e implantar tarifa única no município de R$3. Estou tentando entender. Para as viagens dentro do município, utilizando subsídio público com transparência e remuneração das empresas de ônibus por quilômetro rodado. Realizar a licitação para a operação dos ônibus na cidade, promovendo a reorganização e a ampliação das linhas municipais. Remuneração dos subsídios públicos, contratos com metas para a implantação de ar-condicionado, criar 100 km de ciclovia e ciclofaixas nas principais vias da cidade, implantação de bicicletários, especialmente próximo às estações de trem e centros comerciais, incentivar e organizar o sistema de transporte por aplicativo no município, de forma que seu uso possa ser regularizado e melhorado para uso da população. Promover a integração dos ônibus intermunicipais com o BRT Transbrasil, articulando com o governo do estado e a prefeitura do Rio de Janeiro a solução ali para o trevo das Missões. Promover cooperação com o governo do estado para melhorar o serviço dos trens e Duque de Caxias, promovendo a requalificação urbana do entorno das estações e instalações de bicicletários e ciclovias. Capacitação de recursos federais para duplicação do trecho Saracuruna-Gramacho e implantação do veículo leve sobre trilhos no ramal Vila Inhomirim, acabando com a baldeação em Gramacho. Efetivar um sistema de barcas para o Rio de Janeiro e a criação da Orla Duque de Caxias, no bairro de Parque Sarapuí, na frente do Caxias Shopping. Implementar o bilhete único universitário. O candidato prometeu criar a empresa pública com um ônibus tarifa zero. Eu só não entendi como ao mesmo tempo ele quer fazer com que as pessoas paguem R$3 uma tarifa única, sendo que ele vai também criar a tarifa zero. Os dois ao mesmo tempo, é um combo? O que é isso, né? Mas sobre licitação, isso já deveria ter ocorrido há muito tempo. O Duque de Caxias está sem licitação nos ônibus. E nada de 100 km de ciclovia, isso não vai acontecer tão cedo. Sobre promover a integração dos ônibus intermunicipais do BRT, ele está certo, tem que ter integração, tem que conversar com a Prefeitura do Rio e o Governo do Estado, mas isso aí já está meio que conversado, porque vai ter o terminal do Trevo das Missões. Então, assim, o que ele falou é uma coisa que já vai acontecer, não tem diferença. O trem não é um dever da Prefeitura, mas cobrar do Governo do Estado, pedir a eletrificação da duplicação do ramal Saracuruna, que já teve dinheiro para isso e o dinheiro sumiu. E isso porque o candidato quer cobrar até Vila Inhomirim, que nem é mais de Caxias. Aí o outro prefeito que tem que cobrar. Mas tudo bem. Mas não depende só deles, depende do governo do estado querer fazer. E a mesma coisa é que a gente fala das barcas. Mais um candidato prometendo barcas, que esse candidato promete em barcas porque já existe um projeto de lei que determina que tem que ter barca em Duque de Caxias. É um projeto de lei que não saiu do papel. Você acha realmente que com o prefeito cobrando vai sair do papel? Nem o candidato da família Reis, quer dizer, ele até falou de promessa de barca, mas o tio dele, Washington Reis, ele mesmo não fala nada mais sobre barca. É engraçado que na época que ele era prefeito, ele ficava andando para cima e para baixo de barca aí, igual um doido na Baía de Guanabara. Mas depois que entrou para a Secretaria de Estado do Transporte, barca? O que é isso? Não sei o que é isso não. Zito, vamos ver o que o Zito prometeu. Plano de mobilidade urbana participativa. Elaborar o plano de mobilidade urbana com participação ativa da sociedade civil. Criação de uma companhia pública de transporte coletivo. Estabelecer uma companhia pública para gerir e operar o transporte coletivo, garantindo maior controle e qualidade dos serviços. Municipalização do trecho da Avenida Presidente Kennedy, a permitir uma gestão mais eficaz e próxima dessa importante via arterial. Assumindo as responsabilidades sobre esse trecho, poderemos implementar melhorias significativas à infraestrutura viária e na gestão de tráfego, beneficiando diretamente a mobilidade urbana. Renovação da frota, adquirir veículos modernos e sustentáveis para priorizar os ônibus elétricos, que seriam os primeiros aí a ser chamados, aí a ser introduzido aí ao sistema,
acessíveis para reduzir a emissão dos poluentes e melhorar a qualidade do serviço. Integração multimodal, criar um sistema integrado que conecte diferentes modos de transportes como ônibus, trens, ciclovias, para facilitar a transição entre eles. Faixa exclusiva para transporte coletivo, criar faixas exclusivas para os ônibus em áreas de alta demanda, para melhorar a eficiência do transporte público. Linhas de transporte hidroviária, mais um aí, ó. Negociar com o governo estadual a criação da linha de transporte hidroviário ligando Duque de Caxias a Praça 15, no Rio de Janeiro. Sistema de BRT, criar um sistema de BRT para proporcionar um transporte rápido e eficiente em áreas de maior demanda. Reativação da estação ferroviária São Bento. Com um papel histórico e estratégico na malha ferroviária de Duque de Caxias, a estação será reativada como parte do compromisso do candidato em revitalizar e modernizar o sistema de transporte público da cidade. Essa reativação trará inúmeros benefícios para a mobilidade urbana e para a qualidade de vida dos cidadãos. Legalização do transporte alternativo. Regulamentar o transporte alternativo, incluindo mototáxi, transporte por vans, para garantir segurança e eficiência. Qualificação dos pontos de parada. Melhorar os pontos de parada de ônibus e terminais rodoviários, garantindo abrigos iluminados, informações sobre os horários e trajetos. Revitalização dos entornos das estações ferroviárias. Revitalizar o entorno das estações ferroviárias, tornando-as mais seguras e acessíveis. Criação do tarifa zero no transporte coletivo público. Implementar a política de tarifa zero, garantindo o transporte gratuito para toda a população de Duque de Caxias, financiando por um fundo municipal de transporte público, coletivo e mobilidade urbana. Ciclovias prioritárias. Construir ciclovias prioritárias ligando áreas estratégicas do município, como Ibaria a Gramacho. Bicicletários nas estações. Assumir e expandir os bicicletários em estações de trem e pontos estratégicos das cidades. Elevação da linha férrea no centro da cidade. Unificar o centro da cidade, elevando as linhas férreas da supervia, melhorando a circulação e integração urbana. Auditoria do contrato do transporte público. Realizar auditoria em todo o sistema, todos os contratos das empresas operadoras de transporte público de coletivos de Duque de Caxias, para assegurar transparência e eficiência. Informação em tempo real. Criar um setor de informações que beneficie os usuários dos diversos modais de transporte, informando a alteração e permitindo uma gestão ágil e eficiente. O Zito prometeu bastante coisa. Eu acho, inclusive, que ele prometeu mais do que ele fez nos 3 mandatos dele aqui em Duque de Caxias. Incrível, né? Na área de transporte e mobilidade urbana. Uma coisa que na época do Zito que eu gostava muito era os ônibus pela metade do preço nos domingos. Mas não tem mais. Mas falando das promessas, ele está enfatizando muitas promessas iguais às da Prefeitura de Maricá, como tarifa zero nos ônibus, que eu acho que vai ser muito difícil acontecer para toda a cidade, porque mesmo que não tenha um contrato em vigor no momento, uma licitação, as empresas vão alegar prejuízo aos juízes e vai dar a favor às empresas, vai ser uma dor de cabeça danada. Agora, sobre outros projetos, como por exemplo a informação em tempo real, é legal. A auditoria no transporte público é legal, vai acontecer. E se acontecer, talvez os bicicletários também, é legal também. Tomara que aconteça, se ele for eleito, logicamente. Revitalizar o entorno das estações é legal, pode acontecer, não é difícil. Faixa exclusiva em algumas vias de ônibus para ônibus, né? Pode acontecer também, não é difícil de acontecer. Agora, falar de BRT, prometer mais ainda uma elevação de linha férrea no centro de Duque de Caxias, para unificar os dois lados, eu acho que essa obra é mais do que desnecessária. É gasto de dinheiro público à toa. O que tem que se fazer é manutenção do que já existe. Ali tem 2 lados ali, um mergulhão e escada rolante. As escadas rolantes estão fechadas há meses e meses aí. Fica aquele jogo de empurra-empurra. A Supervia fala que não é dela, a governo do estado não é dele, a prefeitura não é dele. Enfim, tem que ter a melhoria ali na conservação, porque aqui daria um verdadeiro lixão. Sobre a reativação da estação São Bento, seria interessante realmente a reativação
se a estação ficar mais próxima da rodovia Washington Luiz. Eu tenho um pensamento que essa estação São Bento, pelo menos os trens chegassem duplicado e eletrificado até ali, poderia ser uma estação final, inclusive sendo uma estação intermodal, sendo construída uma rodoviária na região, para integrar os ônibus municipais e intermunicipais que cruzam a rodovia Washington Luiz com os trens. E eu tive até uma ideia aqui, agora, que eu vou elaborar um vídeo, ou melhor, o vídeo que eu vou falar sobre isso vai ser o vídeo do Tarifa Zero, que já estou elaborando já, e vou incluir essa ideia. Gente, é de explodir cabeças. Agora vamos para Magé. Magé é aquilo, né? Terra da Trel. Davi Souza. Expandir e modernizar o sistema de transporte público com criação de novas linhas de ônibus e integração com os modais alternativos como bicicletas compartilhadas. Melhorar as condições das estradas e ruas com foco na pavimentação e manutenção das vias. São boas ideias para transporte público de Magé e não são coisas tão complicadas de se fazer, basta querer fazer. Outra é veterana aí, ó, Renato Cosolino. Criação de empresa pública de transporte para gerir nova frota de ônibus elétricos. Reforma de pontos de ônibus, trazendo melhorias. Reforma da rodoviária do centro de Magé e de Piabetá. Ampliação das ciclovias com todos os distritos. Criação de ponte de ligação entre Mauá e Campos Elíseos, facilitando o deslocamento da população e desafogando o trânsito diário. Implantação de projetos que oferta gratuita de bicicletas compartilhadas. Sabemos que a família Cosolino está há anos aí na política de Magé e que eles fizeram até agora com o ônibus foi tirar uma empresa ruim para colocar outra empresa que é pior que a Trel. Enfim, agora vem a promessa dos ônibus elétricos, tarifa zero. Sinceramente, eu não acredito nisso. Não acredito mesmo. Quanto à reforma da rodoviária do centro de Magé e de Piabetá, eu acredito que uma manutenção bem dada já estaria de bom tamanho. Não precisa de um banho de loja, porque não tem muito o que melhorar. As estações rodoviárias são boas em Magé. Vai fazer o que? Vai fechar e vai colocar ar-condicionado? Não vai, né? Não precisa disso, né? Não é nenhuma rodoviária Novo Rio, uma rodoviária de ônibus. É ali, as duas já está de bom tamanho, só fazer a manutenção mesmo. Agora, quanto bicicleta compartilhada, de graça, bem, isso também é mais uma história também que eu não acredito que vai acontecer. Mas tomara que aconteça, né? Se ele for o ganhador, logicamente. Outro candidato, outro veterano, Ricardo da Carol. Duplicação das principais pontes de acesso aos serviços e distritos, os diversos distritos de Magé, as rodovias que margeiam o município. Com isso ganha a mobilidade urbana e os municípios. É legal, né, quando a gente fala municípios? Parece até o Mussum, né? O falecido Mussum. Construção de ciclovia de Magé a Santo Aleixo. Construir em parceria com a iniciativa privada 2 novas rodoviárias, no primeiro e no 6º distrito, visando proporcionar maior conforto aos usuários. Fomentar empregos e oportunidades no segmento. Legitimar projeto de concessão de transporte alternativo para atender as lacunas deixadas pelas empresas de ônibus. Legitimar o projeto de concessão de mototáxi, visando criar opções de transporte público práticos e seguro para os usuários e condutor, definindo os direitos e deveres nessa regulamentação. Cobrar e fiscalizar as empresas de ônibus quanto à pontualidade e os horários pré-estabelecidos. Construir junto às empresas de ônibus um entendimento quanto à obtenção de um preço justo na passagem dos ônibus que atendam a população e não inviabilize as empresas. As propostas do candidato acima de duplicação das entradas principais dos bairros, sendo das rodovias, seria uma boa, mas se isso vai acontecer, talvez uma via ou outra aconteça, mas não em todas. A construção da ciclovia também é uma boa. É só pintar a rua, não precisa de muita coisa, né? Mas já não precisa de novas rodoviárias. O que precisa é de um transporte mais eficiente dentro da cidade. E regularizar o transporte alternativo somente para rodar nos destinos onde não chega ônibus seria interessante. Lógico, cobrar e fiscalizar os ônibus não deveria nem entrar com um projeto, pois isso daí
é determinada pela prefeitura e a prefeitura tem que fazer. Não é projeto de lei, não é promessa nem nada. Tem que fazer. Candidato Walter Barbosa. Necessidade de integração dos modais de transporte, qualificação do sistema viário e desenvolvimento do transporte ambientalmente responsável. Objetivo: aprimorar a mobilidade de Magé. O candidato acima não prometeu muita coisa, né? A área de mobilidade urbana, nessa integração nos mandatos aí do transporte aí, enfim. O candidato acima não prometeu muita coisa na área de mobilidade urbana, né? Só enrolou aí, enfeitou o pavão aí, assim, só para falar que falou de mobilidade urbana. Sobre a integração já existe. O que ele vai fazer? Já existe o bilhete único intermunicipal que faz a integração, a não ser que ele faça um bilhete único municipal. Ele não especificou isso, mas que integração é essa que o candidato quer fazer? Não sei. Agora vamos falar de Guapimirim. Marina Rocha, projeto arquitetônico para a construção de rodoviária na antiga fábrica da Multitube, com terminais de transbordo em pontos estratégicos da cidade e com integração com linhas específicas. Projeto arquitetônico para construção de via binário que ligará Guapimirim à Parada Modelo. Acredito que, assim, não precisa de um projeto arquitetônico, né? Porque não precisa nem construir uma rodoviária, não vai construir uma Fontana de Trevi, não vai construir uma Torre Eiffel para fazer um projeto arquitetônico. O que o pessoal quer que seja construído são coisas que sejam úteis. E quanto à rodoviária, é desnecessário. Guapimirim é uma cidade pequena, pode até ter uma rodoviária pequena, se for o caso, para os ônibus municipais. Até porque os ônibus intermunicipais nem param em Guapimirim, eles têm ponto em outro lugar. Mas ainda assim, acho desnecessário as rodoviárias, a rodoviária no caso. Já sobre a via binário, bem, pode ser interessante para os moradores. Candidato Marlon Vivas, ampliar cobertura de transporte coletivo rodoviário, lutar pela melhoria do transporte rodoviário, criar transporte alternativo regular para atender bairros mais carentes, ampliar o número de ônibus gratuitos, construir transporte marítimo na Baía de Guanabara, mais um, né? Ligando Guapi, Rio de Janeiro, Guapi, Niterói em 30 minutos. Olha só que agilidade, mais rápido do que ir para Paquetá, que é antes. Criação da rodoviária municipal, construção de ciclovia de Guapimirim à Parada Modelo. Mas o que promete rodoviária? Não precisa de rodoviária. Guapi tem que regularizar o transporte alternativo, que é legal, para chegar nos bairros onde os ônibus não chegam. Ampliar o número de ônibus gratuitos também é legal. Eu acho que é interessante, que deveria chegar em toda a cidade o transporte por ônibus gratuito. Já sobre o transporte marítimo, Rio de Janeiro e Niterói, saindo de Guapi, em 30 minutos, ainda por cima, nem que dependesse da prefeitura, porque isso é uma coisa do governo do estado, já que é o governo do estado quem cobra da Barcas S.A. Vamos falar agora das promessas de MIRRES, revitalização e investimento da malha ferroviária para melhoria no transporte. Abrir licitação de novas linhas de ônibus para Itaboraí, Niterói e instalação de teleférico. Prometer revitalização da malha rodoviária não é mais uma questão tanto do prefeito, e sendo sim do governador, que é quem fiscaliza e cobra as melhorias da supervia. Mesma coisa, abrir uma licitação de ônibus para Itaboraí e Niterói. Eu acho que é legal, deveria ter, mas o prefeito não é quem fala, vai abrir licitação. É o governador. Esses dois casos, quem faz é o governador. Ele, claro, o prefeito pode cobrar a licitação, pode melhorar, pode cobrar as melhorias, mas não é ele quem vai fazer. Sobre o teleférico, acredito que seria mais para a parte turística de Guapimirim. Não sei aonde seria o teleférico, né? Mas se ele diz que vai fazer, né? Se ele ganhar, quem sabe ele faça. Eu não acredito que saia do papel também, não. Muitas promessas nessas três cidades, mas acredito que 90% não vai acontecer. Prometer ciclovia, melhoria no ponto de ônibus, até mesmo aplicativo para acompanhar o tempo real através de GPS, enfim. Outras coisas, como organizar transporte alternativo, são coisas fáceis de se fazer. O difícil é dobrar as empresas de ônibus locais que já estão há anos e anos aí fazendo o que querem nas linhas
que elas estão aí, ó, e nada é feito em uma fiscalização, nenhuma fiscalização, nenhuma cobrança nas 3 cidades, tirando o Guapimirim, que é um pouquinho melhor nessa situação, até porque é uma cidade menor. Magé, principalmente Coatrel e Duque de Caxias, tá perdido no transporte público. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que gostam do tema mobilidade urbana. Não deixe de conferir nossas playlists, que estão sensacionais. Os vídeos aqui ao lado são vídeos de tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar do card também. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.